Livro 6, capítulo 8. Saul, por ordem de Deus, destrói os amalequitas, mas, contra a proibição, lhe salva o rei. Os soldados querem aproveitar-se dos despojos. Samuel declara-lhe que ele atraiu sobre si a cólera de Deus. 1 Samuel 15. Samuel veio ter com Saul e disse-lhe que, tendo o Deus preferido a todos os outros para fazê-lo rei, era obrigado a obedecer a ele. Pois enquanto ele, Saul, fora colocado acima dos demais súditos, Deus estava acima dele e de tudo que há no céu e na terra, e que vinha dizer-lhe da parte dele. Os amalequitas fizeram muito mal ao meu povo no deserto, quando este, após sair do Egito, ia para o país que agora possuis. A justiça exige que sejam castigados por tamanha desumanidade. Assim, ordeno-vos que lhes declareis guerra e que os extermineis inteiramente depois de o vencerdes, sem poupar idade ou sexo, a fim de castigá-los como merecem pela maneira como trataram o meu povo no passado. Não quero igualmente que se poupe um animal sequer, nem que se conserve, seja o que for, nos depósitos. Tudo deve ser-me oferecido em holocausto. Do mesmo modo, deve ser apagado de sobre a terra o nome dos amalequitas, como Moisés o declarou, e que deles não fique o menor vestígio. Saul prometeu executar fielmente o que Deus ordenava. E, para tornar sua obediência perfeita, por uma pronta execução, reuniu imediatamente todas as suas tropas. Constatou pela revista que possuía 400.000 homens, sem incluir a tribo de Judá, que contribuía sozinha com 30.000. Entrou com esse exército no país dos amalequitas, e para unir a astúcia à força, colocou diversas emboscadas ao longo das torrentes, a fim de surpreendê-los e cercá-los por todos os lados. Deu-lhes em seguida combate, venceu-os, colocou-os em fuga e deixou de os perseguir até derrotá-los completamente. Tendo a empresa no início, segundo a ordem de Deus, obtido tão feliz êxito, ele sitiou a cidade dos amalequitas e apoderou-se delas. Tomou algumas com máquinas, outras com ameaças, outras por terraços levantados do lado de fora, outras pelas carestas, outras por falta de água e outras ainda por diversos meios. Não poupou as mulheres nem as crianças e nem por isso julgou passar por desumano e cruel, pois além de estar lidando com inimigos, ele obedecia a Deus, a qual não se pode sem crime desobedecer. Conseguiu aprisionar o rei Agag, mas a grandeza, a extraordinária beleza e o rosto formoso do príncipe tocaram-no de tal modo que ele se convenceu de que deveria poupá-lo. Assim, deixando-se levar por sentimentos em vez de cumprir a ordem de Deus, usou infelizmente de uma clemência que não lhe era permitida, pois ele odiava de tal modo os amalequitas que não desejava que fossem poupados, nem mesmo as crianças, embora por um sentimento natural a fragilidade as torne dignas de compaixão. Esse rei, porém, não somente era um inimigo, como também causara grandes males ao povo de Deus. Os israelitas imitaram o seu rei nesse pecado e, como ele, desprezaram a ordem de Deus. Em vez de matar todos os cavalos e outros animais, preferiram conservá-los e apanhar o que puderam de valor. Enfim, apoderaram-se em geral de tudo que lhes podia ser útil. Assim, Saul devastou toda essa região, desde a cidade de Pelusium até o Mar Vermelho, menos os de Siquém, na província de Midian, porque desejando salvá-los por causa de Jetro, sogro de Moisés, os avisou antes de começar a guerra para não se meterem com os amalequitas. Saul retornou em seguida, contente, gloriando-se da vitória, como se tivesse cumprido cabalmente o que fora ordenado por Samuel. Deus, porém, estava muito irritado, porque ele, contra a proibição, poupara a vida ao rei Agag, e porque os seus soldados, a exemplo dele, haviam desprezado as mesmas ordens. Assim, eram tão indesculpáveis de seu crime quanto eram devedores a ele pela vitória. E não há rei humano que tenha querido sofrer tão grande ultraje como o que acabavam de fazer a Deus, o soberano rei de todos os reis. Assim, Deus disse a Samuel que se arrependia de ter posto Saul no trono,
pois ele calcava aos pés as suas ordens para fazer somente a própria vontade. Essa aversão de Deus por Saul feriu com uma dor tão forte, tão viva o profeta, que ele lhe rogou durante toda a noite que o perdoasse. Não obteve o perdão. Todavia, pois Deus não achou justo perdoar tão grande ofensa, tendo em vista apenas o intercessor, porque quem, pela afetada da falsa glória de uma clemência, deixa crimes impunes, é causa de que este se multiplique. Samuel, percebendo que não conseguiria aplacar Deus com as suas orações, foi ao despontar do dia encontrar-se com Saul, em Gilgal. O príncipe correu à sua presença, abraçou e disse-lhe: Dou graças a Deus pela vitória que lhe aprove conceder-me e fiz tudo o que ele me mandou fazer. Retrucou-lhe o profeta: Como então estou ouvindo nitridos de cavalo e balidos de ovelhas no vosso campo? São rebanhos de carneiros que o povo trouxe e reservou para sacrificar a Deus? Respondeu Saul. Exterminei completamente a raça dos amalequitas, como me havíeis determinado de sua parte, reservando somente o rei. Faremos dele o que vos aprouver. Samuel respondeu-lhe: Não são as vítimas que são agradáveis a Deus, mas os homens justos, que obedecem à sua vontade e só julgam bem feito o que ele ordena. Pode-se, pois, sem desprezá-lo, não lhe oferecer sacrifícios, mas não se pode desobedecer a Deus sem desprezá-lo. E aqueles que o desobedecem não lhe podem oferecer sacrifícios verdadeiros que lhe sejam agradáveis. Por mais gordas que sejam as vítimas a ele apresentadas, e por mais puras que sejam as ofertas por si mesmas, ele as rejeita. Tem-lhes aversão porque são mais efeitos de hipocrisia que sinais de piedade. Por outro lado, ele olha com vistas favoráveis àqueles que não têm outro desejo senão agradá-lo e preferem morrer a faltar ao menor de seus mandamentos. Não lhes pede vítimas e, quando eles mesmos as querem oferecer, por mais desprezíveis que sejam, recebe-as com mais boa vontade que tudo que os riscos lhe podem oferecer. Sabei, pois, que atraíste sobre vós a indignação e a cólera de Deus pelo desprezo que votastes às suas ordens. Como julgais que ele olhará o sacrifício que lhe fareis das coisas, as quais ele vos ordenou destruir? É possível que imagineis não haver diferença entre exterminar e sacrificar. A diferença é tanta que, para vos castigar por não terdes cumprido a sua ordem, deveis preparar-vos para perder a coroa que ele vos colocou sobre a cabeça. Saul, atônito com essas palavras do profeta, respondeu-lhe que, embora não tivesse podido conter os soldados, por demais ansiosos pelo saque, confessava que era culpado. Rogava-lhe, porém, que o perdoasse e fosse o seu intercessor junto a Deus, com a promessa de não mais cair em semelhante falta. Pediu-lhe em seguida que ficasse um pouco com ele para oferecer vítimas a Deus e aplacar sua cólera. Mas, como o profeta sabia que Deus não iria atender, não quis se demorar mais. Capítulo 9. Samuel prediz a Saul que Deus passará o reino a outra família. Mata Agag, rei dos amalequitas, e consagra Davi como rei. Saul, agitado por um demônio, manda chamar Davi para que este o alivie cantando e tocando harpa. Saul gerou Samuel pelo manto, para impedi-lo de sair. Por causa da resistência de Samuel, o manto rasgou-se. Disse-lhe então o profeta: Vosso reino também será dividido, e passará para o homem de bem, porque Deus não se assemelha aos homens. Ele é imutável em suas determinações. Saul confessou novamente que havia pecado, mas o que havia sido feito não podia mais deixar de ser. E por isso rogava que concordassem, pelo menos, adorar a Deus com ele na presença de todo o povo. Samuel consentiu no pedido. Trouxeram-lhe imediatamente o rei Agag, e este queixou-se de que a morte lhe queriam fazer sofrer era muito cruel. O profeta, porém, lhes disse: Vocês também obrigaste tantas mães israelitas a chorar a morte de seus filhos. É justo que a vossa morte faça também chorar a vossa mãe. Depois de assim falar, mandou matá-lo, e voltou a Ramá. Então Saul abriu os olhos e compreendeu a infelicidade em que havia caído, ofendendo a Deus. Foi para o palácio real em Geba, que significa colina, e depois daquele dia não viu mais Samuel. O santo profeta, por seu lado, não podia deixar de lastimá-lo e de chorar por esse motivo.
Deus então disse-lhe que se consolasse e tomasse o óleo para ir a Belém, a casa de Jessé, filho de Obed, consagrar rei, aquele que dentre os seus filhos ele indicasse. Samuel respondeu que se Saul soubesse, mandaria matá-lo, mas Deus lhe disse que nada temesse. Assim ele foi a Belém, onde o receberam com alegria, e todos perguntaram o motivo de sua vinda. Ele respondia que era para oferecer um sacrifício. Depois de oferecê-lo, pediu a Jessé que viesse cear com ele e trouxesse também o seu filho. Ele veio com o mais velho, de nome Eliabe, que era muito alto e de boa aparência. Samuel, vendo-o tão bem apessoado, julgou que Deus escolhera aquele para o rei. Porém, conhecia mal a intenção dele, pois tendo consultado para saber se deveria derramar o óleo sobre o moço, que lhe parecia digno de reinar, ele respondeu-lhe: Eu não penso como os homens. Por verdes que este é muito belo, vós o julgais dignos de reinar. Não é a beleza do corpo que considero para dar uma coroa, mas apenas a da alma, cujos ornamentos são a piedade, a justiça, a generosidade e a obediência. O profeta, após essa resposta, disse a Jessé que mandasse buscar todos os seus filhos. Vieram outros 5, Abinadab, Samar, Natanael, Rael e Azã, não menos belos que o mais belo. Samuel perguntou a Deus qual deles deveria ser sagrado rei. E respondeu-lhe: Não consagreis nenhum deles. Então Samuel perguntou se Jessé tinha ainda algum outro filho. Ele respondeu-lhe: Tenho ainda um, de nome Davi, que guarda os meus rebanhos. Disse-lhe que o mandasse chamar, porque era justo que tomasse parte no banquete com os irmãos. Ele veio. Ela era loiro, muito belo, bem feito de corpo e tinha algo de marcial em seu porte. O profeta disse baixinho ao pai: Foi este que Deus escolheu para ser rei. Fez o moço sentar-se junto dele e mais abaixo o pai e os irmãos. Derramou óleo sobre a cabeça dele e disse-lhe ao ouvido que Deus o escolhera para ser rei e por isso ele deveria amar a justiça e observar religiosamente seus mandamentos. Assim o seu reino teria longa duração e a sua posteridade seria também muito ilustre. Ele venceria não somente os filisteus, mas todas as outras nações às quais fizesse guerra, e a sua memória seria imortal. Samuel regressou depois dessas palavras, e o Espírito de Deus passou de Saul para Davi, o qual começou a profetizar. Saul, ao contrário, foi tomado por um espírito mau, que parecia querer esganá-lo a todo instante. Os médicos não encontraram outro remédio para esse mal, a não ser mandar algum músico competente cantar hinos sagrados ao som de harpa quando o demônio o agitasse. Procuraram por toda parte e disseram-lhe que somente uma pessoa poderia fazê-lo. Um dos filhos de Jessé, de nome Davi, que era não somente excelente músico, mas também muito belo e capaz de servi-lo na guerra. Saul mandou então dizer ao pai de Davi que o dispensasse no encargo de vigiar os rebanhos e o mandasse, porque ele havia dito muitas coisas dele e queria vê-lo. Jessé mandou logo a Saul com vários presentes e este o recebeu muito bem. Deu-lhe um lugar como soldado e tratou-o bondosamente em tudo. Além de ser muito agradável ao rei, somente ele, com os seus cânticos e com o som de sua harpa, podia acalmá-lo e trazê-lo a bons sentimentos. Assim Saul pediu a Jessé que o deixasse ficar, pois estava muito contente com a sua companhia. Capítulo 10. Os filisteus vêm atacar os israelitas. Um gigante de nome Golias propõe terminar a guerra por um combate singular entre ele e um israelita. Ninguém responde ao desafio, mas Davi o aceita. 1 Samuel, capítulo 17. Algum tempo depois, os filisteus vieram com um grande exército atacar os israelitas e acamparam entre as cidades de Soco e Azeca. Saul marchou logo contra eles e, tendo se apoderado de uma colina, obrigou-os a se retirar e acampar em outra que ficava em frente. Havia no exército um gigante de nome Golias, que era de Gate e tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. A sua força correspondia ao seu tamanho e ele estava armado na proporção de uma e de outra. A sua couraça pesava 5.000 ciclos, o capacete não era menos pesado e as perneiras, que eram de bronze, estavam em conformidade com o resto. O seu dardo era tão pesado que, em vez de carregá-lo na mão, ele o levantava sobre os ombros, e somente o ferro pesava 600 ciclos. Esse terrível gigante, seguido por uma grande tropa,
apresentou-se com esse equipamento no vale que separava os dois exércitos e gritou em voz alta, a fim de que Saul e todos os seus o ouvissem. Para que travarmos batalha? Escolhi dentre vós alguém com quem eu possa terminar essa questão. O partido daquele que for vencido será obrigado a receber a lei do partido vitorioso. Não é melhor expor somente o homem ao perigo que um exército inteiro? Ele voltou no dia seguinte ao mesmo lugar para dizer a mesma coisa. E durante 40 dias continuou a fazer o mesmo desafio. Saul e os seus soldados, não sabendo o que responder, contentavam-se em se apresentar à batalha, mas a luta não se travava. Davi não se achava então no acampamento, porque Saul restituíra ao pai para retomar o seu ofício de pastor e tinha consigo somente 3 de seus irmãos. Jessé, todavia, percebendo que a guerra se prolongava demais, enviou Davi aos seus irmãos para levar-lhe diversas coisas e também notícias suas. Golias voltou ao seu lugar de costume, agora mais insolente do que nunca, fazendo 1000 injúrias aos israelitas, pois nenhum deles tinha coragem de enfrentá-lo. Davi, que nessa hora estava junto de seus irmãos, cumprindo as ordens de seu pai, ficou de admirá-lo ao vê-lo falar daquele modo, e disse que estava disposto a combater. Eliabe, seu irmão mais velho, irritado, repreendeu fortemente e mandou voltar para casa e reassumir a custódia dos rebanhos da família. Davi nada respondeu ao irmão, devido ao respeito que nutria por ele, mas disse a alguns dos soldados que não teria medo de aceitar o desafio daquele gigante. Foram contá-lo a Saul, que o mandou chamar, e perguntou-lhe se era verdade que assim havia falado. Davi respondeu-lhe, sim, majestade, pois não tenho medo daquele filisteu que parece tão temível. Se vossa majestade me permite, não somente destruirei a sua ousadia, como ainda o tornarei tão desprezível quanto ele agora parece terrível. E a glória que vossa majestade e o exército terão será tanto maior porque ele não foi vencido por um homem robusto e experimentado na guerra, mas por um jovem soldado. Saul admirou-lhe a coragem, mas não se atrevia a confiar uma ação tão importante a alguém daquela idade, principalmente porque o combate era contra um homem de força prodigiosa e de valor comprovado. Davi notou esses sentimentos em sua fisionomia e disse-lhe, ouso prometer-vos sem temor, majestade, que serei vitorioso com a ajuda de Deus, como já o experimentei em outras ocasiões. Pois quando eu vigiava os rebanhos de meu pai, um leão levou um de meus cordeirinhos, e corri atrás dele, arrancando-o de entre os seus dentes. Isso de tal modo o enfureceu que ele se lançou contra mim. Então agarrei-o pela cauda, derrubei-o por terra e o matei. Fiz o mesmo com o urso que atacava meus carneiros, e não creio que esse filisteu seja mais temível que os leões e os ursos. O que me convence ainda mais, todavia, é que não posso imaginar que Deus tolere por mais tempo as blasfêmias que esse gigante vomita contra ele e os ultrajes que faz a vossa majestade a todo o vosso exército. Assim, atrevo-me a garantir que ele fará a graça de me deixar abater-lhe o orgulho e vencê-lo. Uma ousadia tão surpreendente fez Saul acreditar que o êxito seria de fato real. Orou a Deus, permitiu a Davi combater e deu-lhe à mão o próprio capacete, a couraça e a espada. Como Davi, porém, não estava acostumado a usar armas, ficou atrapalhado e disse ao rei, estas armas, majestade, são próprias para a vossa majestade, que sabe bem manejá-las, mas não para mim. Isso me obriga, pois, a suplicar-vos muito humildemente a liberdade para combater como quiser. Saul consentiu, e assim ele deixou as armas, tomou somente um cajado, a sua funda e 5 pedras, que escolhera no regato e colocara na sua sacola. Desse modo marchou contra Golias, que sentiu tanto desprezo por ele que lhe perguntou por zombaria se tomava por um cão para vir a ele armado apenas com pedras. Davi respondeu-lhe, eu vos tomo por menos ainda que um cão. Essas palavras encolerizaram ainda mais o gigante, que jurou pelos seus deuses esquartejá-lo em 1000 pedaços e dar a sua carne para os animais e os pássaros devorarem. Davi retrucou, vós confiais em vosso dardo, em vossa couraça e em vossa espada, mas eu confio na força do Deus Todo-Poderoso, que deseja servir-me do meu braço, para vos abater e para dizimar o vosso exército. Cortarei hoje mesmo a vossa cabeça, e darei o resto do vosso corpo como pasto aos cães, aos quais a vossa raiva vos torna semelhante.
Então todos saberão que o Deus dos israelitas os protege, que a sua providência os governa, que o seu socorro os torna invencíveis e que nenhuma força ou arma pode impedir a destruição daqueles a quem ele abandona. O altivo gigante, vendo-o tão jovem e desarmado, escutou essas palavras com maior desprezo ainda e marchou contra ele. A passo porque o peso de suas armas não lhe permitia andar mais depressa. Capítulo 11. Davi mata Golias, o exército dos filisteus foge e Saul faz enorme carnificina. O rei sente inveja de Davi e, para vencê-la, promete-lhe Mical, sua filha, em casamento, com a condição de que ele lhe traga os prepúcios de 100 filisteus. Davi aceita e faz o que ele deseja. Davi, por quem Deus combatia de maneira invisível, avançou corajosamente contra Golias, tirou uma pedra da sacola, colocou-o na funda e lançou-o com tal rapidez que ela, atingindo o gigante no meio da testa, penetrou-lhe a cabeça e o fez cair morto, com o rosto em terra. O vencedor logo correu a ele, e como não tinha espada, serviu-se do próprio gigante para cortar-lhe a cabeça. O mesmo golpe que fez esse orgulhoso filisteu perder a vida infundiu tal terror no ânimo de todos os outros que eles, não ousando tentar a sorte em uma batalha após verem cair diante dos próprios olhos aquele no qual ponham toda a sua confiança, deliberaram fugir. Os israelitas perseguiram-nos com grandes gritos de alegria até a fronteira de Gate e as portas de Ascalon. Mataram uns 30.000 e feriram 2 vezes esse tanto. Voltaram para saquear o acampamento, a qual puseram fogo depois de havê-lo devastado inteiramente. Davi levou a cabeça de Golias e consagrou a Deus a sua espada. Quando Saul voltou triunfante, multidões de mulheres e de moças vieram ao seu encontro, cantando ao som de trombetas e de símbolos para manifestar a sua alegria por tão importante vitória. As mulheres diziam que Saul havia matado mais de 1.000, as moças que Davi matara mais de 10.000. Palavras tão elogiosas a Davi causaram tanta inveja a Saul, que ele pensou que depois de tantos louvores só lhe faltava mesmo o nome de rei. Começou então a temê-lo e a julgar que não teria mais segurança se o conservasse junto de si. Assim, com o pretexto de agradecer-lhe, mas na realidade pretendendo afastá-lo e eliminá-lo, deu-lhe 1.000 homens para comandar, julgando que não seria difícil ele permanecer num cargo em que estaria exposto a muitos perigos. Deus, todavia, não abandonava Davi, e ele saiu-se tão bem em todos os seus empreendimentos que o extraordinário valor lhe granjeou uma estima geral. E Mical, uma das filhas de Saul que ainda não estava casada, ficou tão enamorada dele que a sua paixão não passou desapercebida nem mesmo ao rei seu pai. Saul, em vez de se aborrecer, ficou contente, imaginando-lhe uma oportunidade para eliminar Davi. Respondeu às que lhes comunicaram o fato que daria Davi de muita boa vontade à princesa em casamento. Ele raciocinava-lhe: assim, eu lhe direi que desejo que ele me traga, em troca dessa honra, os prepúcios de 100 filisteus. Estou certo de que, sendo tão valente e generoso, aceitará com alegria essa condição, porque quanto mais perigosa, tanto maior glória lhe proporcionará. E não havendo risco a qual ele não se exponha, desfaço-me dele sem que de nada me possa censurar. Depois de tomar essa resolução, deu ordem para sondar os sentimentos de Davi em relação ao casamento. Os encarregados da missão disseram a Davi que o rei tinha tanta afeição a ele e vinha com tanto prazer à estima que o povo lhe devotava que queria dar-lhe em casamento a princesa, sua filha. Ele respondeu-lhes: se não compreendeis qual a honra de ser genro do rei, então não me pareço convosco, pois não tenho dificuldade alguma em compreendê-lo e em constatar quão grande é a desproporção entre uma condição tão elevada e a humildade de meu nascimento. Foram aqueles homens relatar a Saul as palavras de Davi, e o rei mandou-os de volta, para dizer que não se incomodava que Davi não fosse rico e que não pudesse oferecer sua filha grandes presentes, pois não pretendia vendê-la, mas dá-la. Que lhe era suficiente encontrar no genro um valor extraordinário, acompanhado de todas as outras virtudes que nele havia constatado. Que não lhe pedia outra coisa senão uma guerra mortal aos filisteus, e que lhe trouxesse os prepúcios de 100 dele, que aquele seria o maior e mais agradável dos presentes que Davi poderia oferecer a ele e à filha, pois não era de condição a receber somente dádivas comuns, e que não podia fazer uma escolha mais digna dela que lhe dar por marido um homem que triunfara dos inimigos de seu pai e de sua pátria. Julgando Davi que Saul agia sinceramente, não pôs dificuldade em realizar aquela empresa.
aceitou com alegria aquela condição e, para cumpri-la, atacou imediatamente os inimigos, juntamente com os homens que comandava. Deus ajudou nessa ocasião, bem como em todas as outras, e ele pôde matar um grande número de filisteus. Levou ao rei 200 precursos, 100 a mais do que ele exigira, e pediu-lhe que cumprisse a sua promessa. Capítulo 12. Saul dá sua filha Mical em casamento a Davi e ao mesmo tempo determina matá-lo. Jonatas avisa Davi que foge. 1 Samuel 19. Saul, não podendo agora recusar a filha Davi, porque lhe seria vergonhoso faltar a palavra e dar a conhecer a todos que tinha em mente apenas enganá-lo e eliminá-lo, forçando a empreender uma perigosa missão, foi obrigado a consentir no casamento. As suas intenções, porém, mudaram. Vendo que Davi era cada vez mais amado por Deus e pelos homens, começou a julgá-lo tão temível que imaginou só poder garantir a própria vida e coroa fazendo-o morrer. Assim, para conservar uma e outra, determinou mandar matá-lo e escolheu Jonatas, seu filho, e algum dentre os seus mais fiéis servidores para executar o plano. Jonatas, que amava Davi intensamente por causa da virtude que via nele, ficou muito admirado de ver o pai passar de repente por aquela estranha mudança. Isso é, do grande afeto que testemunhara Davi a resolução de matá-lo. Longe de querer ser o executor de tão injusta e cruel ação, colocou Davi a par do que se passava e aconselhou a retirar-se imediatamente. Prometeu-lhe ainda falar com o rei, seu pai, pedindo que se acalmasse, pois não via motivo para matar um homem que tanto fizera por ele e pelo seu reino, e mesmo que tivesse cometido alguma falta, a magnitude de seus serviços deveria levá-lo a perdoar. Acrescentou ainda que depois dessa entrevista com o rei, manifestaria Davi as intenções do soberano. Davi aceitou o conselho e retirou-se. Capítulo 13. Jonatas defende Davi com tanto ardor diante de Saul que os reconcilia. No dia seguinte, Jonatas, encontrando Saul de bom humor, disse-lhe: Que grande crime, Senhor, pode ter cometido Davi para levar-nos a querer a sua morte? Ele que nos prestou tão assinalados serviços, que nos vingou dos filisteus, que lhes abateu o orgulho, que ergueu o nome da nossa nação, que fez cessar a vergonha que sofríamos há 40 dias, quando ainda não havíamos encontrado quem se atrevesse a combater o gigante, o qual ele tão gloriosamente prostou por terra. Ele a quem concedeste a honra de dar a vossa filha em casamento, para o qual, a fim de tornar-se digno dela, vos trouxe o dobro de prepúcios de filisteus que lhe haveis pedido? Tende a bondade de considerar bem quanta dor nos causaria sua morte, não somente pela sua virtude, mas também por essa aliança, a qual seria a aflição de minha irmã, vendo-se viúva tão cedo. Se vos quiserdes lembrar também de que ele restituía a calma ao vosso espírito nas agitações que sofrieis, achareis sem dúvida que os seus serviços são tão grandes que não devem jamais ser esquecidos e sentireis por ele um novo afeto. Conservando a vida a um homem de seu mérito, conservareis também a vossa e a de toda a vossa família, que lhe é devedora de tantos benefícios. Os argumentos de Jonatas tiveram tanta força que venceram a sua cólera e o seu temor. E Samuel prometeu com juramento não causar mais nenhum mal a Davi. O generoso príncipe foi imediatamente comunicar-lhe que se havia passado e reconduziu para junto do rei, a quem continuou a prestar os seus serviços como antes.